Olá, graça e paz. Sejam muito bem-vindos ao programa Sala Pastoral, começando aqui uma nova temporada nesse novo ano e eu estou aqui substituindo o pastor Adelmilson, nosso apresentador. Eu sou o pastor Santiago Correa e vou estar aqui com vocês nesses primeiros 4 episódios dessa nova série que vamos começar hoje nessa nova temporada. O pastor Adelmilson está com alguns compromissos pastorais e da sua liderança no exterior principalmente, então eu vou estar aqui com vocês acompanhando nessa nova série e compartilhando esse tempo tão bom que a gente tem aqui nas nossas sextas-feiras. Então, antes de começar e apresentar essa nova série que vamos começar hoje, eu quero fazer os pedidos que a gente sempre faz aqui no Sala Pastoral. De onde você é, de onde você está nos assistindo, deixa agora já nos comentários, comenta aqui, compartilhe também o link desse programa para as pessoas que você conhece, o pessoal aí do trabalho, da igreja, para que mais pessoas possam assistir esse conteúdo que promete. Vamos começar uma série muito boa, vamos refletir sobre assuntos muito bons, então eu peço aí para que você possa já também compartilhar, deixar o seu like aqui no programa. E também eu lembro aqui que você pode ser um amigo da missão. Aqui na tela vai aparecer a chave Pix para que você possa contribuir com a TV Viva a Promessa e assim a gente possa continuar produzindo conteúdos que possam abençoar a sua vida e a sua família. Nessa nova série do programa Sala Pastoral, vamos começar a falar sobre o que a igreja precisa ouvir. Vamos refletir sobre assuntos que nós, como igreja, eu e você, precisamos escutar, precisamos refletir. Então eu peço que você possa ficar com a gente e depois da nossa vinheta a gente volta. Estamos de volta, que bom que você está aqui com a gente nessa nova temporada do programa Sala Pastoral, iniciando uma nova série de assuntos e que o título, como eu falei no início, é O que a Igreja Precisa Ouvir. Nós queremos convidar aqui nesses primeiros 4 episódios a 4 pastores. Aqui na nossa sala, nessa sala virtual, mas que nós separamos aqui esse espaço para conversar, para refletir sobre assuntos relevantes para a nossa fé. Eu vou convidar a 4 pastores nesses próximos 4 episódios para que possamos refletir sobre vários assuntos que nós, como igreja, precisamos ouvir. E nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre os pecados da nossa geração, os pecados do nosso tempo e o que nós, como igreja, precisamos refletir e ouvir sobre esse assunto. E para isso, eu convidei aqui no Sala Pastoral o pastor Denis Rodrigues. Pastor, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Sala Pastoral. E eu deixo aqui esse espaço para que você possa cumprimentar a nossa audiência e falar um pouquinho sobre você, sobre seu ministério, qual é a igreja que você cuida. Se apresente aí para nós, pastor. Graças a paz, Santi, graças a paz a todos vocês que estão em casa nos acompanhando hoje. Prazer enorme poder estar aqui, dessa vez aqui na Sala Pastoral. Me senti muito honrado de poder estar aqui, receber o convite pelo Santi. E juntos aqui a gente conversar sobre esse assunto. Eu sou o Denis, para quem não me conhece, eu sou o Denis Ferreira Rodrigues, sou casado com a Francinete Siqueira Rodrigues. Nós estamos casados há exatos 12 anos, 3 meses e 14 dias. Se não errei, tá exatamente isso. A Fran vai comentar então aqui se tá certo ou não. Fala que eu acertei, amor, por favor. Nós temos 2 filhos, temos o Arthur de 7 anos, temos o Heitor de 3, e estou no Ministério Pastoral, servindo no Ministério Pastoral
há 13 anos. Fiz o seminário teológico na turma de 2010, 2011, quando era ali ainda na Zona Norte de São Paulo, em Vila Medeiros, e desde então a gente tem servido aqui na Convenção Paulista, passando por algumas cidades aqui da Convenção, Atibaia, Amparo, e esses campos abrangendo aí cidades próximas, né? E hoje a gente está na cidade de Sumaré. Hoje nós estamos com o projeto de plantação ali na cidade de Hortolândia. Fizemos um ano, agora em março, um ano da nossa igreja ali, Promessa Hortolândia, e na qual a gente tem visto Deus cuidando, abençoando também a nós ali como igreja. Tem sido uma experiência fantástica, tanto de início, de você pensar todas as áreas da igreja e você ter pessoas ali para você gerenciar e administrar, limitados, eu digo, né? Quando você cuida de uma igreja num processo, seja de revitalização, de manutenção, você já tem um grupo maior, e para a gente ali está sendo uma experiência muito boa, tem sido uma experiência fantástica também, que Deus tem propiciado a nós ali em Hortolândia. Já deixo até o recado, né? @Promessa Hortolândia, caso alguém queira fazer e conhecer um pouquinho mais a gente ali, fique à vontade. Que bom, pastor, que bom te receber e saber um pouco aí da sua experiência, né, em todo esse tempo no Ministério Pastoral. E eu acredito que a nossa conversa de hoje, eu acho que toda essa experiência, toda essa caminhada, essa jornada, né, que você tem te permitido, de alguma forma, pensar, refletir sobre o assunto que nós vamos conversar hoje aqui juntos, né? E que tem a ver com os desafios que nós, como igreja, estamos vivendo nesses últimos tempos. Nós acreditamos, né, que Jesus está voltando, podemos ver os sinais, né, da volta de Jesus. Mas assim, eu queria que a gente possa refletir como igreja e te escutar, né, e conversar com você como pastor sobre esses desafios, sobre quais são os desafios espirituais que nós como igreja estamos enfrentando na nossa cultura, na nossa sociedade, quais são esses pecados, né, e os perigos desses pecados que mais se manifestam nos nossos dias, e que a gente possa também ter alguns caminhos práticos como igreja, como seguidores de Jesus. E eu acho que a nossa audiência, né, é cristã, mas também muitas pessoas estarão escutando também, talvez por primeira vez aqui, sobre o Evangelho. Então, quais são esses caminhos, né, que a gente tem, que a Bíblia nos apresenta para enfrentar todos esses desafios? Aí eu queria começar te perguntando o seguinte, pastor. Na Bíblia nós encontramos sempre a grande dificuldade, né, do povo de Israel, mesmo no Novo Testamento, né, a questão da idolatria, né? Sempre a cultura, a sociedade tem levantado os seus próprios ídolos, e que tem, de alguma forma, substituído a presença de Deus na vida das pessoas, né? Aí eu queria que a gente pudesse refletir quais são esses ídolos da nossa cultura hoje. Quais são esses ídolos que o nosso tempo, a nossa geração tem levantado, pastor, nesse último tempo? Sim. Como você pontuou, o ser humano, ele, principalmente pós-pecado, ele tem uma tendência em criar seus ídolos. A gente tem logo nos primeiros capítulos de Gênesis, depois da entrada do pecado, o ser humano ele já tendo uma tendência a criar deuses, a criar ídolos, porque ele tem essa necessidade de preencher esse vazio, como Salomão vai dizer, ele preencher esse vazio na sua alma, e por isso ele vai criando esses ídolos. Então todas as culturas ao longo dos tempos tiveram seus ídolos. Não vai ser diferente do nosso tempo, da nossa cultura ocidental, da qual a gente, quando olha, facilmente a gente consegue enxergar alguns ídolos contemporâneos. E aqui a gente pode citar alguns, como por exemplo materialismo, consumismo, o quanto ter se tornou um Deus para algumas pessoas, o quanto ter se tornou
a imagem que é transmitida, aquilo que vai identificar alguém. Então, o materialismo, o fato de você ter, o fato de você consumir, o fato de você viver numa busca desenfreada sobre ter coisas, se tornou de fato esse Deus a ser alcançado, a ser atingido por essa sociedade. O próprio Jesus já dizia lá em Lucas que a ganância ela atrapalha, de que nós não somos aquilo que nós temos. Mas essa geração, a nossa geração, é uma geração muito consumista. O consumismo se tornou de fato essa idolatria. Não é difícil você encontrar pessoas que às vezes é de uma classe média baixa, mas que o que importa é ter a marca, o que importa é você evidenciar aquilo que você tem. Quando a gente olha as músicas da nossa cultura, a gente vê uma tentativa de sempre esboçar um certo poder aquisitivo, é o carro, é o melhor carro, é o ouro, é a prata, é o relógio tal, é o celular tal, porque as pessoas querem mostrar aquilo que elas têm. Isso se tornou um dos deuses dessa geração. O hedonismo, por exemplo, é outro deus contemporâneo. Hedonismo é essa ideia de você fazer com que tudo à sua volta esteja ao seu prazer. Tudo precisa te satisfazer. Você vai ficar onde você se sente bem, você vai se relacionar apenas com pessoas que te fazem bem, você vai trabalhar naquilo que te faz bem, você vai servir na igreja que te faz bem, e aí toda a sua vida, ela é centrada no seu prazer. Então, aquilo que não te dá algum tipo de prazer, isso é descartável. É a sociedade que vai falar muito sobre essa ideia de que você precisa ser feliz, você precisa se sentir bem. Eu gosto de uma frase do Francis Chan, do livro Louco Amor, em que ele vai falar que essa geração, ela troca o negue-se a si mesmo por faça tudo por si, se preocupe consigo mesmo. Então essa busca por esse prazer, por essa satisfação pessoal, por essa realização pessoal, é um Deus dessa geração. Isso vai afetar todas as áreas, desde a área familiar, desde a área profissional, desde a área acadêmica, eclesiástica, ministerial. E é um Deus que vai sutilmente entrando nessa geração. A autoidolatria, acho que entra um pouco nesse hedonismo, mas a autoidolatria também se torna outro Deus contemporâneo. Essa tentativa desenfreada do ser humano de ser visto. Na verdade, o que são as redes sociais, né? As redes sociais, em muitos casos, elas se tornam esse palco de mim mesmo, em que eu preciso alcançar o máximo de seguidores, de pessoas que vão dar uma atenção para aquilo que eu faço, posto, para aquilo que eu mostro, e eu preciso estar bem, eu preciso mostrar que eu estou bem. E aí essa autoidolatria, essa colocar a mim mesmo num pedestal, faz com que eu cometa esse pecado atual, ou eu me coloque como também um Deus de mim mesmo para aquilo que eu vou fazer, viver, enfim. Eu acho que esses são alguns desses deuses contemporâneos que a cultura vem criar. Tem um outro que eu lembrei aqui também, que acho que além desse consumismo, materialismo, hedonismo, dessa autoidolatria, tem o relativismo moral. O relativismo moral é aquela ideia de que já não há mais verdade absoluta. A gente vive nessa cultura e nessa sociedade que verdade é aquilo que você... aquilo que de repente faz bem a você. Verdade se torna uma narrativa, melhor dizendo. Já não tem mais verdade absoluta.
Para a sociedade, você defender uma verdade absoluta, para uma parte da sociedade, né? Você defender uma verdade absoluta, você é taxado, você é ultrapassado, ou você é questionado, porque verdade, as verdades, aquilo que é moral, vai ser aquilo que eu vou A entender partir como da moral. experiência própria de cada um, A né? partir da experiência própria de cada um, a partir das expectativas de cada um, a partir daquilo que o meu contexto me propicia. E aí isso vai também moldando aquilo que é moral Uhum. na mente, tanto do indivíduo quanto às vezes de um coletivo. Então, acho que esse relativismo moral se torna também outro Deus dessa sociedade contemporânea. Eu acho que existem vários outros, Sim. né? Existem vários outros que até o pessoal que está acompanhando poderia listar e deixar de repente nos comentários aí. Mas acho que esses são alguns daqueles que quando você bate o olho na sociedade, quando você bate o olho naquilo que as pessoas elas vivem no meio virtual, naquilo que elas comentam, naquilo que elas vivem. Se você vai num shopping, por exemplo, se você vai num parque de diversões, eu levo meu filho na escola, se você observa o comportamento das pessoas, facilmente você consegue identificar pontos como esse, materialismo, um hedonismo, uma preocupação demais em como que ela está, esse relativismo moral, esse hedonismo, essa autoidolatria, enfim, algumas coisas que é facilmente identificadas nessa geração. Aquela, quando Moisés, você citou o povo de Israel, né? Quando Moisés desce do Monte Sinai, ele chegando já na descida, ele bate o olho e já vê aquele bezerrão de ouro erguido e já se assusta. Eu acho que é mais ou menos isso. Quando a gente bate o olho na sociedade, a gente já vê esses bezerros com essas características que a gente citou, muito presentes. Uhum. E não é um bezerro escondidinho, é aquele bezerrão grande que você bate o olho e fala, cara, tá aí, a sociedade é isso daí. Esse é o mundo contemporâneo. Sim. E eu acho que todas essas marcas faz parte de todo um processo histórico, né? Que quando a gente estuda a sociologia, a história, a gente vê que tudo isso faz parte desse processo de pós-modernidade, né? Onde toda a parte religiosa e a ideia de Deus, ela sai da história, né? Uhum, E o ser humano, ele é colocado no centro, né? uhum. Mas eu queria que a gente pudesse destacar e que você pudesse falar para a gente aqui quais são esses pecados, né, que são gerados por conta desses ídolos, por conta desses pilares dessa sociedade contemporânea onde nós vivemos? Eu e você fazemos parte, estamos vivendo nessa sociedade que tem essas características, mas assim, que pecados gera de forma prática, de forma objetiva, né? Quais são os pecados que mais se destacam hoje na nossa Uhum, sociedade por conta desses pilares, desses valores, né? uhum. Eu começo a falar, eu acho que isso se torna uma consequência natural de alguém que está inserido nesse meio, mas que a pessoa, ela tendo acesso a um evangelho e ela, mesmo assim, persiste em continuar vivendo, se rendendo a esse tipo de ídolos que nós colocamos aqui, isso se torna um pecado também. Ela querer ficar onde ela está, que seria o quê? Eu cito a questão, por exemplo, do superficialismo espiritual. Hum. Eu acho que uma das grandes características dessa sociedade é esse superficialismo em que a pessoa ela está acomodada em ter como eu posso colocar, em ter uma parte da vida dela que tente de alguma forma equilibrar a sua vida moral, no sentido de eu vivo a minha vida, eu tenho os meus valores e princípios, mesmo que às vezes isso vá contra aquilo que Deus quer, mas como eu vou na igreja, tá bom, Equilibra um pouco aí. equilibro um pouco a balança.
E aí isso é superficial demais. A gente tem visto, já fazendo uma leitura um pouco mais ampla e social, quanto de alguma forma o conservadorismo tem despertado, tanto no meio político quanto no meio social, uma certa busca por algumas pessoas se voltarem a um conservadorismo, por exemplo, algumas práticas mais conservadoras. Só que mesmo assim, ainda é muito status para algumas pessoas. Ainda é muito superficial, ainda falta essa ideia de avançar. E aí, quando você fala sobre superficialidade, você fala sobre avançar um pouco mais nessa espiritualidade, muitas pessoas acabam confundindo isso com práticas neopentecostais, por exemplo, experiências malucas da religião, quando na verdade o avançar nessa ideia dessa superficialidade é você conhecer mais a Deus, é você entender mais o que a palavra de Deus diz, é você se aprofundar muito mais naquilo que são as escrituras sagradas do que em experiências que, graças a Deus, a gente faz parte de uma igreja mais séria, uma igreja que busca um pouco mais essa experiência com a palavra. Então isso vai acontecer muito em quem está nessa busca por viver e se acomodar ou de repente se equilibrar nessa balança. Essa superficialidade espiritual é um grande, penso eu, que é um grande problema e um grande pecado dessa geração. Eu anotei até aqui uma frase do Dietrich Bonhoeffer, que ele vai dizer que a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, do batismo sem disciplina e comunhão sem confissão. Então é uma opção da pessoa. E é um pecado sendo essa opção. Eu vou à igreja e para mim tá bom. Eu escuto uma pregação ou eu escuto um sermão, seja do meu pastor ou da internet, mas não tem problema eu me ver mulheres, por exemplo, na internet, uma pornografia, eu me relacionar de forma não condizente com a Bíblia Sagrada, no meu namoro promíscuo, seja no casamento, eu destratar o meu esposo, a minha esposa, enfim. São situações que fazem tudo parte de uma superficialidade, de pessoas que acabam não se aprofundando, não conhecendo de fato a Deus e a sua vontade para mudar as suas práticas. E aí, até pegando esse gancho, a imoralidade sexual é outro pecado muito forte, consequente desses ídolos que se tem. A imoralidade sexual é você pegar aquilo que Deus deixou como bênção para o ser humano. O sexo, ele é bênção de Deus dentro do padrão que Deus estabeleceu, e isso ser colocado como qualquer coisa na nossa sociedade. E por que as pessoas elas tratam isso como qualquer coisa? Porque o Deus do hedonismo está aí. Se isso me faz bem, se um casal de namorados ter uma relação sexual antes do casamento me faz bem, ok, eu tô seguindo a minha geração. Se ter uma relação homoafetiva me faz bem, ok, eu tô seguindo a minha geração. O que importa é eu me sentir bem com aquilo que eu gosto, daquilo que me dá prazer. Mas a própria Bíblia, Paulo, ele vai dizer aos coríntios, né, e principalmente aos cristãos ali de Corinto, que viviam numa cidade bastante promíscua, né? Fujam da imoralidade sexual. Fujam da imoralidade sexual. Aí a pergunta é, e o que é imoral? Imoral é tudo aquilo que não se enquadra ao padrão estabelecido pelo Criador. Ele é quem criou, ele estabelece as regras. Ora, se eu quero muito algo, se aquilo me dá muito prazer, só que ainda assim isso foge do padrão do Criador, eu preciso lutar contra isso. A Fran e eu, a gente vivenciou uma situação, uma experiência
de conversar com alguém que tinha um desejo homossexual, e a gente conversava e a gente orientava e falava, a gente não chegava com os dois pés no peito, né, para romper um certo diálogo, mas a gente conversou e orientou na proposta dela entender que mesmo que ela tenha muita vontade, mesmo que ela tenha muito prazer naquilo, mas aquilo fugia do padrão estabelecido por Deus. E que ela deveria lutar contra esse pecado, assim como qualquer outro desejo pecaminoso que eu tenho no meu coração e que eu preciso lutar contra esses desejos pecaminosos. Então, a imoralidade sexual é outro pecado que a gente acaba vendo. E aí, eu citei aqui a questão da homossexualidade, pornografia, adultério, enfim, a gente poderia elencar várias e várias. É que hoje esse é um tema tão abrangente, há tanta loucura que acontece que as pessoas acabam não percebendo o quanto isso é prejudicial. As redes sociais hoje é quase dependendo de quem você vê, segue, hoje é quase uma página pornográfica camuflada, digamos assim. Então tá lá a pessoa com seu Instagram aberto. Pô, eu não entro em site pornográfico, mas se você vê mulheres com roupas íntimas e aquilo toma parte do seu tempo, como diz Jesus, você não precisa se deitar com a pessoa para você cometer o pecado adultério, basta você ver e desejar no teu coração, você já adulterou. Então, assim, você precisa, essa ideia da imoralidade sexual abrange, enfim, várias e várias Sim. coisas, desde pequenas quanto grandes, né? E quais são os perigos, pastor, de todos esses pecados que você mencionou, né? A gente, assim, eu penso que você colocou primeiro a questão da superficialidade espiritual, que a partir daí pode vir muita coisa, né? Muito pecado oculto, muita prática que a gente acredita que tá tudo bem, né? E que não afeta a minha saúde emocional, espiritual, física, né? Mas assim, qual seriam esses perigos, né? Dessas práticas que parecem tão normais, né, na nossa sociedade contemporânea hoje, mas que de fato elas são perigosas, né? Elas trazem consequências que afetam, não somente falando a parte espiritual, mas assim, afeta toda a nossa integralidade como seres humanos, né? Porque Deus nos cria de forma integral, mas assim, quais são os perigos desses ídolos e dessas práticas pecaminosas, né, em consequência disso? Eu acho que a gente pode pensar a questão, por exemplo, da pessoa ela viver uma vida falsa e fingida, primeiro. Fingida no sentido não direto, mas no sentido em que a pessoa ela sabe que às vezes ela precisa ser um personagem frente à sua família, aos seus amigos, à igreja, ao trabalho, e de repente quando ela está em casa sozinha, É outra pessoa. é outra pessoa. E aí, ou ela se depara com quem ela realmente é, com aquele peso, às vezes, de culpa no coração, ou ela aproveita esse tempo para fazer, então, se mostrar quem ela de fato é. Mas é essa dupla personalidade que esses ídolos vai transformando essas pessoas. Então, por exemplo, a gente citou a questão do materialismo lá atrás. O materialismo faz com que a pessoa ela queira mostrar que tem, e aí de repente você vê alguém que está muito bem vestido, que está ok, está muito bem apresentável, tem aquele carro bacana, está naquela casa ok, mas quando a pessoa está ali deitada na cama, ela está angustiada, ela está sofrendo, porque tudo aquilo que ela tem não preencheu esse vazio do coração dela. Ou afetou a família, de repente um casamento destruído, Sim. relacionamentos afetados com os filhos, Sim. né? Uma aparência exterior muito boa por conta desse consumismo e materialismo, só que o que é essencial e fundamental, né? A família talvez afetada por isso. Parece meio clichê, né?
mas tem aquela velha frase que falava que o dinheiro compra uma boa cama, mas não compra um bom sono. O dinheiro compra uma boa casa, mas não compra uma boa família. É meio clichê, mas é uma realidade. Os perigos é a pessoa acabar se tornando escrava disso. É a pessoa acabar se tornando escrava. A gente pega, por exemplo, já trazendo para um campo mais eclesiástico aqui, né? A questão ministerial. A pessoa é líder de algum ministério da igreja, e já que é uma sala pastoral a gente lida com situações como essa. A pessoa lida com o ministério da igreja e em que ela precisa, às vezes, estar muito bem, ela é uma líder, ela precisa apresentar, mas por dentro ela está, por conta de alguns pecados, de alguns ídolos que ela tem, ela está rendida a uma pornografia. E aí ela olha o seu ministério e às vezes questiona, cara, por que a coisa não vai? Por que a coisa não anda? Ou por que eu não consigo me desenvolver, crescer mais ministerialmente falando? E não estou falando de quantidade, estou falando de qualidade. É porque, de repente, algumas desses ídolos é quem está tomando conta do coração. Então, o perigo dessa vida de aparência, o perigo dessa, como a gente falou, da superficialidade, é essa frustração com Deus. Acho que esse é um dos grandes perigos dessa vida de pecado, dessa rendição a esses deuses, porque enquanto a pessoa está vivendo de acordo com alguns desses pecados, mas ao mesmo tempo ela está nessa superficialidade espiritual, ouvindo uma mensagem de um Deus que está ali para lhe dar tudo o que você quer, e de repente a coisa não acontece, o perigo da frustração com Deus é muito grande, porque ela não conheceu Deus à sua profundidade. Ela conheceu um Deus que iria resolver todos os seus problemas, queria curá-la, queria ajudá-la em tudo, que ia conceder, ia ser o ano da virada dela, ia ser o ano das bênçãos da vida dela. Mas esse é o Deus da superficialidade, esse é o Deus do raso. O Deus do profundo é o Deus soberano. É o Deus que está com a gente nos bons e nos maus momentos e que tem as suas permissões dentro da sua soberana vontade. Quando ela não se vê com esse Deus real, ela se frustra. Então, por algumas coisas, ela acaba abandonando Deus, ela acaba trocando Deus e ela acaba colocando Deus, invertendo, né, as posições, colocando Deus como um meio para se alcançar, então, essas outras coisas e não como Deus como uma finalidade. O fim da pessoa vai ser o ter, o fim da pessoa vai ser o conquistar, vai ser a exposição que isso vai lhe dar, positiva. E aí Deus se torna um meio para eu alcançar isso. Deus, o Senhor vai ter que me abençoar, o Senhor vai ter que fazer isso para mim. E aí esse é o perigo, você viver essa espiritualidade de aparência, essa fraqueza, essa frustração, tendo Deus como apenas um meio para se alcançar coisas e não como um fim. Tudo, na verdade, é o contrário. Tudo que eu tenho e sou precisa ser um meio para que eu enxergue Deus no final. Deus, ele não está no meio para me dar as coisas que eu quero. A finalidade não é eu ser feliz. A finalidade é eu viver a minha vida para conhecer a Deus e tudo mostrar esse Deus soberano, né? Uhum. Pastor, que bom conversar sobre isso, né? Que bom, essa é a proposta, né, dessa nova série, é que nós como igreja abramos, né, esses assuntos, coloquemos eles na sala, né, para conversar e não colocar embaixo de tapete, entendeu? Eu acho que isso, até, desculpa pegar o gancho de novo, né? Mas a normalização do pecado, acho que é um ponto que a gente pode colocar aqui. Recentemente eu falei com a Fran sobre como algumas coisas que são tão claras no que diz respeito à lei de Deus, à vontade de Deus, e que há uma certa normalização do pecado que se diz, mas é assim mesmo, hoje em dia é assim. É uma normalização daquilo que é errado. Uhum. Eu vi uma frase recente que vai dizer,
Não é porque todo mundo faz que algo errado que aquilo deixa de ser errado. E não é porque poucas pessoas fazem aquilo que é certo que aquilo deixa de ser certo. Então, é, normalizar o pecado se torna outro problema dessa geração. O Franz Schaeffer, citando outra frase dele, ele vai dizer que o grande problema do cristianismo moderno não é o ataque do mundo, mas é essa aceitação silenciosa da cultura anticristã. E aí, para quem está acompanhando, não confundam isso como, às vezes, um certo tipo de modernização, de você... Porque eu falo isso porque hoje em dia muito se fala sobre deixar o mundo entrar na igreja e se confundem o que é isso, né? Às vezes uma modernização de uma infraestrutura, de uma a forma de fazer o culto em si, desde que não fuja de princípios claros da Bíblia, ok, mas a aceitação silenciosa da cultura, em muitos casos, é o que é o grande problema. É você relativizar o pecado, é você olhar para aquilo que é errado e falar, bom, é errado, mas tá tudo bem, não afeta o todo, não vamos mexer com isso não. Isso vai gerando uma bola de neve, né? Pastor, para finalizar, eu acho que a conversa ela tá muito boa, né? E poderíamos profundizar em mais coisas, né? Mas eu lembrei aqui de uma passagem, né? De Jesus falando em um dos evangelhos, no evangelho de João, né? Ele fala sobre o cuidado dele sobre as suas ovelhas, né? E que ele é a porta, e quem entra por essa porta encontra alimento, encontra satisfação, encontra abundância, plenitude de vida. Uhum. E ele fala nesse contexto, né, o ladrão ele vem para matar, para destruir, tudo, mas eu venho para que vocês tenham vida em abundância, para que vocês vivam de forma plena nesse tempo, né? E os ídolos de alguma forma prometem isso, né? Cada ídolo ele tenta preencher, fazer com que você possa ser pleno, satisfeito, só que isso passa e, como você falou, né? O dia acabou, você deita e você se depara com a sua realidade, o vazio e a falta de satisfação perene, né? Sim. Então, eu queria que você pudesse deixar aqui, né, como a sua palavra pastoral final aqui para a gente, como nós conseguimos, né, equilibrar, em primeiro lugar, a nossa vida, a nossa correria, a nossa vida que esse mundo em que nós vivemos demanda, né? Como nós podemos equilibrar isso com o chamado de Jesus para viver essa plenitude, essa abundância, né? Como a gente consegue viver o Evangelho e encontrar satisfação, encontrar plenitude em Cristo Jesus. E deixar esses pecados da superficialidade, do prazer que não me satisfaz, que acaba não satisfazendo, né? É assim que se fala em português? Sim. Mas assim como a gente em Jesus encontra essa vida plena, esses caminhos práticos para equilibrar a nossa vida contemporânea e encontrar em Jesus a abundância, né? Vamos lá. A gente falou dos ídolos, ídolos contemporâneos, materialismo, consumismo, relativismo moral, hedonismo, as consequências disso, essa superficialidade cristã, essa superficialidade espiritual, essa normalização do pecado, essa imoralidade sexual, e os perigos disso é você ter uma vida de aparências, uma vida de angústia interna profunda, né? De peso interno profundo. E aí, se de repente a gente está falando aqui com pessoas que tá vivendo isso, a minha fala para você é, primeiro, identificar isso em você, olhar para si e entender quais desses, os poucos que a gente falou aqui, você pode pesquisar ainda mais sobre o assunto, mas quais desses ídolos tem feito parte da sua vida, às vezes que entrou tão sorrateiramente que você nem percebeu. De repente,
você que está em casa, você está vivendo isso, você está passando por essa situação, você está vivendo algumas consequências dessa, e você nem se deu a atenção de olhar e falar, cara, como de fato isso faz parte da minha realidade? O que fazer? Identifique. Segundo lugar, não foge muito daquilo que é muito simples e claro no Evangelho, que é você se colocar diante de Deus. É você buscar a Deus e de uma maneira muito sincera, colocando todo o seu coração, esses ídolos, e você colocar diante de Deus em oração de uma forma que Deus, não que ele vai saber, mas ele já sabe, mas de uma forma que Deus veja o quanto você está quebrantado com isso, quanto você tá desejoso de mudar de comportamento de vida. É você identificar essa superficialidade, você querer se aprofundar mais. Você só faz isso através da oração, através da meditação na palavra, através de disciplinas espirituais. A gente, em outras religiões ou algumas igrejas neopentecostais, vai colocar uma série de desafios e metas para você fazer. Olha, você vai ter que fazer oração durante 3 meses, às 3 da manhã, e você vai ter que fazer isso e aquilo e não faltar na igreja durante tanto tempo, colocando algumas coisas que, apesar de serem práticas, mas que colocam você dentro de um quadrado, quando na verdade o que você e eu, né, o que nós precisamos é apenas cumprir disciplinas espirituais, que às vezes são tão básicas e basilares. Oração, leitura, meditação da palavra. É você se permitir ser pastoreado por alguém. Essa aqui é uma sala pastoral. É você ter a confiança de que o seu pastor foi colocado lá para te pastorear, acima, além da pregação que ele dá lá todo sábado, domingo, enfim, outros dias de culto. Ele está lá para orientar você, para orar por você, para aconselhar você, e se permitir ser pastoreado faz parte desse processo de você entender a vontade de Deus, você se recuperar espiritualmente e vencer alguns pecados. De repente, o que você precisa, isso faz parte de vencer pecados também, né? Quando a gente vê, por exemplo, a vida de Davi, alguém que pecou de forma terrível ali no pecado dele com Batseba e depois na morte de Urias, e foi necessário ele ser confrontado e confessar o seu pecado, tanto diante do profeta quanto diante de Deus, para que ele sentisse bem novamente. E perdoado. Talvez o que você precisa é ter a confiança de chegar no teu pastor, na pessoa que te discipula, e chegar e falar, olha, eu preciso de ajuda nessa área, eu preciso vencer isso daqui, e se permitir ser discipulado por alguém e viver a disciplina base da fé. Que como a gente vive uma vida muito imediatista, a gente quer que todos os nossos problemas sejam resolvidos e que toda a nossa vida espiritual esteja muito bem instantaneamente. Francis Schaeffer vai dizer que o maior inimigo da espiritualidade saudável é a pressa. Então, você começar agora um processo de meditação na Bíblia, e não é porque você vai ler 1, 2 capítulos hoje que amanhã vai resolver. Você vai estar, o cara na tua igreja. Não, é você manter uma disciplina espiritual, cotidiana, de forma que você seja alimentado por Deus. Oração, busca por Deus, você se envolver na missão de Deus, isso é fundamental também. Você servir na igreja. Se tem uma das coisas que a gente tem visto, quanto isso é saudável para a vida cristã, é você servir na sua igreja, você não ser apenas alguém que vai à igreja e consome o que ela pode te dar, mas você servir, você se colocar à disposição para servir. O quanto isso como fala? O contrário de adoecedor. Saudável. Saudável, né? O quanto isso é saudável. É um remédio para o coração, para a alma, para a mente, você está servindo na sua igreja local. Enfim, são alguns caminhos que a gente aponta para essa busca contra o pecado, né? Contra o pecado. E eu acho que a gente poderia
resumir, né, só para fazer esse ponto aqui, relacionamento, né, com Jesus, Sim. essa vida de oração, de meditação da palavra, você se relaciona de forma sincera e constante, né, sem pensar como um método, mas sim como um relacionamento profundo e sincero com Jesus, porque ele está aberto, né, para nos receber, nos escutar e nos acompanhar nesse processo, mas também relacionamento com a igreja. Sim. Né, ter esse engajamento, se relacionar com a igreja local, ter comunhão, né, verdadeira e não superficial através do serviço, através do engajamento, né, com a comunidade. Então eu acho legal. Acho legal esses dois pontos. Essa relação com Jesus passa pelas disciplinas espirituais que se tem e passa pelo filtro de espiritualidade que se vive. Como a gente já falou, né? O tempo está avançado. Como a gente já falou, cara, a internet está aí e você pode ser pastoreado por, cara, gente com uma cabeça e com um tipo de teologia assim muito distante daquilo que é a vontade de Deus para você. O que mais a gente vê hoje são pessoas assim, idolatrando pregadores, idolatrando pregadores coach que vai apresentar um evangelho muito raso e fraco, e que quando a gente fala sobre isso, sobre relacionamento com Jesus, esse tipo de evangelho, esse tipo de pregação que a gente chama hoje de essa teologia coaching, cara, quanto isso só afasta você desse relacionamento com Deus. Então é você centrar no Evangelho de Cristo, fazer um filtro daquilo que você vai permitir entrar no seu coração e na sua mente, para que você conheça Deus de fato, né? Amém, pastor Denis. Obrigado por essa conversa. Já? Já. Eu queria que a gente pudesse terminar, pastor, fazendo aqui uma breve oração. Sim. Por todas as pessoas, né, a nossa audiência que está nos assistindo, porque assim, como igreja nós precisamos ouvir, né, como temos aqui escutado, conversar e refletir para viver, né, essa abundância de vida que temos em Jesus. Então ore por nós, pela igreja, e que a gente possa vencer, né, os pecados dessa geração. Sim. Vamos orar, acho que acima de tudo, como o próprio Jesus vai dizer que é o maior mandamento. O maior mandamento é amar a Deus com todo o nosso coração, nosso entendimento, e depois amar o próximo como a nós mesmos, né? Eu acho que esse amor por Deus, por Cristo, pelo Evangelho, pela missão, é fundamental nessa luta contra esse pecado. Então, Amém. quero orar. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Deus, por esse momento que nós tivemos aqui. Senhor, eu não sei quais são as pessoas que agora estão acompanhando, Senhor, esse programa, o quanto, Senhor, meu Deus, tudo isso que nós falamos se tornará relevante na vida de quem está ouvindo, ou de repente para algum conhecido, para algum familiar, filho, filha. Mas, Deus, a minha oração nesse momento é que o Senhor vá até cada uma dessas pessoas e que, com teu Santo Espírito, abra a mente, o coração e os olhos para a sua palavra, Deus. A sua palavra é eterna, a sua palavra é quem tem poder, ó Pai, para transformar mentes e corações. Então, Deus, em nome de Jesus, que tudo que nós falamos seja apenas uma pincelada daquilo que a tua palavra, Senhor, pode fazer no coração de quem ouve, ó Pai, de quem lê, de quem medita, de quem estuda, de quem aprende. Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoe, Senhor, fortalece. Se tem pessoas, ó Pai, que estão nos ouvindo agora, que estão afundadas nesses pecados, ó Pai, alguns desses pecados que nós citamos aqui agora, Senhor, Tu és aquele que renova as forças, que restaura o ânimo, que restaura e revivifica, Senhor, ministérios, chamados, que de repente estão mortos, ó Pai, por conta de alguns vícios e pecados dessa geração.
Resgata, Senhor, restaura em nome de Jesus, não pela minha oração, não, Senhor meu Deus, pela oração do Santi, mas porque o Senhor é poderoso para isso e a sua graça é sobre cada um de nós. Deus, em nome de Jesus, Pai, alcança e que o teu poder, ó Pai, seja visto e vivido na vida de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém, Deus. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, pastor Denis. Um prazer. Irmãos, estamos chegando ao final desse primeiro episódio aqui no Sala Pastoral sobre essa nova série, O que a Igreja Precisa Ouvir. E na próxima sexta-feira estaremos aqui conversando novamente com mais um pastor sobre outro assunto que nós, Igreja de Jesus, precisamos conversar, ouvir e refletir. Então, eu te aguardo na próxima sexta-feira e que juntos continuemos crescendo aqui na graça do Senhor. Até a próxima.